Dia 7 de janeiro de 2026, foi anunciado a implementação obrigatória de verificação de idade e foi retirado o chat de voz para crianças menores de 13 anos de idade, independentemente da região do Brasil. E eu não ia falar sobre esse assunto, quer dizer, eu pensei muito se eu ia ou não falar sobre esse assunto. Enfim, decidi falar sobre esse assunto, por mais que não seja meu nicho, e por mais que eu não tenha nada a ver com isso, eu não... Tipo assim, eu nunca nem joguei Roblox, pra ser bem sincera. Não joguei até eu ir fazer essa pesquisa, enfim. Eu fiz uma pesquisa ampla porque esse assunto ficou na minha cabeça. Vi a manifestação de crianças menores de 13 anos, se eu não me engano, 10 anos. Mas pelo que eu tô vendo aqui, pela última pesquisa que eu fiz, 13 anos de idade. Primeira coisa que eu queria dar uma opinião um pouco polêmica, mas, na minha opinião, tirar o chat de voz, apenas o chat de voz, não é suficiente. É óbvio que é um primeiro passo. O Roblox, eu não sabia o que que era. Quer dizer, eu tinha uma ideia, porque, enfim, tenho pessoas conhecidas que jogam, que já jogaram. E eu realmente não tinha conhecimento sobre o que que era, sobre como funcionava. Então, eu instalei. E depois eu vou colocar durante esses vídeos prints ou pequenos vídeos que eu vou fazer mostrando. E eu acabei criando uma conta. E agora mostra aqui, eu vou gravar um vídeo mostrando a tela da minha conta. Eu criei a conta. E assim que eu criei a conta, porque eu criei depois da restrição de idade, eu já tive que fazer a verificação. E a verificação de idade, ela pode ser feita de duas maneiras. Só com o rosto, sem documento, pelo governo, sem nada. Só o seu rosto, você coloca ali na câmera e ele pede pra você virar pra um lado, depois você virar pro outro, depois você fazer alguma outra coisa e ok, ele verifica. A primeira verificação que eu fiz foi só com o meu rosto. Eu tenho 19 anos de idade, tá? E a primeira verificação que eu fiz, me colocaram na faixa etária de 13, se eu não me engano, até 16 anos. 13 a 16, que não é minha idade. E aí tem a segunda verificação, que uma é independente da outra. Se você fizer uma, você não precisa fazer a outra. Só que eu fui fazer a outra, que era com o documento que tem que ser emitido pelo governo. Então pode ser o RG, pode ser o passaporte, e tem outros documentos lá que eu não vi todos. Mas eu usei meu passaporte, né? Porque era o que eu tinha na mão aqui. E aí eu verifiquei minha idade com passaporte, aí sim, deu 19 anos, e aí eu tô na faixa etária, se não me engano, de 19 a 21 ou 22, alguma coisa assim. 19 não, 18, perdão. E ok, consegui fazer a verificação de idade. E aí eu fui tentar entrar nos jogos que tem o chat de voz, né? Eu entrei aqui num de karaokê, depois eu entrei em outro que tinha outro chat de voz também, um que é um de podcast aqui. O vídeo colocar na edição ou do lado, ou tipo, entre as minhas falas eu vou colocar. E assim, eu realmente não consegui escutar ninguém, não consegui conversar com ninguém. Eu acho que não tinha ninguém na minha faixa etária, porque, pelo que eu entendi, eu posso conversar, mas dentro da minha faixa etária, né? Com o chat de voz. E ok, até aí tudo certo. Eu acho que a restrição desse chat de voz ela é muito importante, porque você pode controlar melhor a faixa etária com que uma criança tá conversando. Só que aí eu parei pra pensar e eu falei assim, se me colocaram uma idade menor em uma das verificações, isso pode acontecer com pessoas mal intencionadas. A pessoa mal intencionada vai fazer só a verificação sem o passaporte, sem o documento, sem nada, e consegue, né, fazer essa verificação e ficar numa faixa etária menor, o que é muito problemático. A gente sabe que no mundo existe muitas pessoas mal intencionadas e as crianças que estão fazendo protestos e que estão indo contra e que estão falando, porque eu não consigo conversar com meu amigo. Tem até gente falando, criança falando da web namorada. E, sinceramente, esse vídeo aqui não é pra criança, não é pra criança, tipo assim, quer dizer, provavelmente vai ter criança que pode ver isso aqui, eu não sei em quem que vai chegar, mas minha ideia é fazer esse vídeo pra alertar mesmo os responsáveis, porque a verificação de idade pra esse chat, enfim, não é o suficiente. Eu descendo aqui e pesquisando um pouco mais sobre o Roblox e vendo um pouco mais, eu encontrei algumas coisas. Por exemplo, aqui dentro, pelo que eu entendi, você pode fazer vários tipos de jogos com vários temas diferentes. E você pode fazer o que você quiser aqui dentro. E aí eu encontrei vários tipos de jogos. Dentre os jogos mais jogados, né, tem um jogo de uma série, que pra quem não sabe é Round Six Squid Game, né? E a série na Netflix, ela é pra 16 ou 18 anos, se eu não me engano, eu vou colocar na edição certinho. Eu vou até olhar aqui, porque eu já tô com a Netflix aberta. Aqui, Round Six, que é a série da Netflix, ela é pra 16 mais, tá? Ela, pelo menos aqui em Portugal, ela tá listada 16 mais, eu não sei como tá no Brasil. Eu achava até que era pra 18, porque a série é bem pesada. E aqui, eu vou até mostrar aqui os jogos, eu encontrei alguns, que tá a partir de 5 anos de idade e fala que é um jogo leve. Aqui, olha, eu achei esse jogo 5 anos mais. Eu achei primeiro, depois eu decidi sair e pesquisar pra ver se tinha mais, né, desse jogo, desse estilo de jogo, né, dessa série. E aí eu fui conseguir achar, eu achei, vou mostrar aí.
Eu achei vários aqui, esse também para 5 anos pra cima, né? Eu só achei de 5 anos pra cima, eu achei que ia ter de 9 anos pra cima, mas eu não achei. Eu não vi todos, eu vi esses aí que eu mostrei mesmo. E aí eu mostro as imagens, que tem algumas imagens do jogo, né? Aí esse também, tudo 5 anos mais, então a partir de 5 anos. Pra quem nunca assistiu a série é basicamente... Eles juntam as pessoas num jogo, e é um jogo que vai eliminando os participantes, só que não só elimina, os participantes morrem. E é uma série bem pesada, enfim, uma crítica social muito boa, só que é uma série pra maiores de 16 anos, que eu achei que até era maior de 18, mas enfim. E aqui, esse jogo, um jogo interativo, um jogo sobre a série. Eu não joguei o jogo, né? Eu não vou entrar pra jogar o jogo. É porque não é uma coisa que me interessa jogar esses jogos. Idade, 5 anos ou mais. Como que uma criança de 5 anos vai jogar um jogo? De 5 anos ou mais, não importa. De 5, pra mim, de 5 a, sei lá, até 16 anos. 16 anos não, talvez um pouco menos. Mas assim, como é que uma criança, a partir de 5 anos, tem acesso a jogar um jogo desses? Um jogo de morte. Eu sinceramente não consigo entender isso. E a plataforma não tem restrição. Você pode criar um jogo aqui de assassinato. Eu já vi vários jogos, ó, tem um aqui. Sobreviva ao assassino. É esse último no canto esquerdo, embaixo. Na hora eu não consegui gravar, mas eu mostrei esses de terror que tinha. Tudo a partir de 5 anos de idade. Esse Murder Mystery aí também. E esse também, que é um jogo de massacre, de filme, de terror. E olha as imagens que tem. Também tudo a partir de 5 anos de idade. Maturidade leve, 5 anos de idade ou mais. Como assim? Sobreviva a um assassino, a partir de 5 anos você pode jogar um jogo desse? Cadê a plataforma olhando pra esses jogos e realmente vendo se a restrição tá certa ou não? E não tem nenhuma verificação. Se você quiser entrar aqui pra jogar um jogo, qualquer jogo você consegue entrar e jogar. O jogo aqui, se eu não me engano, o jogo original, Five Nights at Freddy's, ele é pra 14 anos, acima de 14 anos, se eu não me engano. Eu posso estar errada, tá, gente? Aqui tem deve ser uma réplica, né, de Five Nights at Freddy's, não é o original. E aqui, maturidade leve, 5 anos ou mais. O jogo original não é pra essa faixa etária. Vou até ver aqui pra que idade que é o Five Nights at Freddy's. Olha aqui, 14 anos. Como é que uma réplica do jogo, que pelo que eu entendi, pelo que eu vi aqui é muito bem feita a réplica, tá pra 5 anos ou mais. Isso não... De verdade, eu não consigo entender uma coisa dessa. E aí, eu fui pensando nisso, fui olhando isso, fui falando, nossa, tiraram o chat de voz, quer dizer, restringiram, né? Não tiraram, ainda tá funcionando o chat de voz, mas restringiram esse chat para crianças não terem conversa, não terem acesso a conversar com maiores de idade. E pensando nisso, e eu cheguei em uma conclusão. Eles restringiram esse chat de voz. Era um projeto que estava sendo feito, pelo que eu entendi, e agora, de fato, houve essa restrição. E eu fui atrás, e eu vi os protestos, né? Protestos que estão acontecendo dentro da própria plataforma, do próprio jogo. E são protestos que falam, estão tirando os nossos direitos. Eu fui no ECA, eu fui pesquisar quais os principais direitos do ECA. Os direitos que eu encontrei aqui: vida e integridade, ou seja, direito à saúde, direito à alimentação, educação, proteção contra a violência, seja ela física, psicológica, moral ou sexual, tá? Eu não sei se eu posso falar essa palavra aqui no YouTube. Liberdade, respeito e dignidade. Direito à livre expressão, pensamento, crença, brincar, estudar e ser tratado sem nenhuma humilhação ou constrangimento. Entre parênteses, bullying, entre outros. Convivência familiar e comunitária, direito a crescer em família, natural ou substituta, e comunidade em ambientes livres de dependentes químicos. Isso aqui tá bem pontuado. Depois, educação à cultura, esporte e lazer, direito à escola, de qualidade, atividades culturais, esportivas, descanso e tempo livre para o desenvolvimento integral. Profissionalismo e proteção do trabalho, então proteção contra o trabalho infantil e a possibilidade de um trabalho... a possibilidade de aprendizado a partir dos 14 anos, né? Então, é um CLT com restrições. O famoso jovem aprendiz que a gente sabe que tem. Proteção especial, então, apoio em situação de risco, vulnerabilidade, necessidades e apoio social, psicológico, jurídico, com direito à voz e participação do próprio menor de idade. Então, por exemplo, num caso jurídico de
guarda, por exemplo, divisão de guarda, uma criança, se eu não me engano, a partir dos 12 anos, ela já pode ser consultada com quem ela quer ficar, enfim, tem isso. Nacionalidade e cidadania. Então, tem o direito ao nome, nacionalidade, registro civil desde o nascimento, tornando-o cidadão. E aí tem os deveres. Os deveres não são para as crianças, tá? São os principais, né? Eu peguei os principais, porque senão eu vou ficar aqui lendo e lendo e lendo. Família, Estado e sociedade, que tem o dever de zelar pela dignidade e direito das crianças e adolescentes com prioridade absoluta. Então, esses direitos eles devem ser garantidos com a maior prioridade. Não apenas o Estado, não apenas uma plataforma dessas, por exemplo, que tem o dever de garantir esses direitos das crianças, direito à segurança, tudo que eu já falei aqui. Tanto quanto o Estado e a família, né? Depois eu vou entrar nessa pequena questão da família. E dever da denúncia. É dever de todos denunciar ameaças ou violações desses direitos. Então, se você tá na rua e você vê uma criança passando por uma situação de violência, seja ela física, psicológica, enfim, qualquer coisa assim, é o seu dever de denunciar. E aí, eu pensei, vendo essas crianças falando dos direitos dela, os direitos do ECA, eles garantem principalmente, falando agora especificamente dessa restrição, que eu acho que foi minimamente necessária, falta muita coisa para ajustar ainda, eu acho que uma das primeiras coisas era essa restrição, e ainda falta muito para a plataforma melhorar, muito para ela restringir, porque essas restrições, principalmente essa restrição, ela garante os direitos das crianças, entendeu? O direito à infância, porque tem direito à infância também, só que não tá nos principais que eu peguei aqui. Uma pesquisa rápida, você consegue achar todos os direitos. O direito da proteção contra a violência. Quem garante que com o chat de voz não vai ter uma violência psicológica, uma violência moral contra uma criança? Os mal intencionados, nós adultos, eu tô me incluindo nisso porque eu tenho mais de 18 anos, mas mesmo assim eu não sei. Eu sei de muita coisa, mas ao mesmo tempo eu não sou mãe, né, obviamente. Mas, por exemplo, eu tenho irmã mais nova, eu tenho primos mais novos. Então, eu sei que existem muitas pessoas mal intencionadas no mundo. Pessoas, infelizmente, elas conseguem manipular as crianças muito fácil. E com o chat de voz, quem garante que lá não tem um adulto, mesmo com essas restrições, quem garante que lá não tem um adulto que conseguiu, de alguma forma, burlar esse sistema? Até porque eu, com meu próprio rosto, eu consegui me passar por uma menor de idade, sem ter a intenção. E depois eu fui lá e mudei, pra poder ver como é que tava funcionando. Quem que garante os pais, os responsáveis, enfim, até as próprias crianças, que não tem alguém mal intencionado lá dentro? Que hoje em dia, com a IA, você consegue usar um modificador de voz e parecer que é uma amiguinha. Eu vi as crianças falando, não consigo falar com meu amigo virtual, com minha namorada virtual. Quem que te garante que a pessoa atrás do chat de voz não tá usando um moderador de voz, um modificador de voz, de IA pra parecer mais novo, pra parecer uma voz mais nova? Quem que garante? Não tem, a plataforma não consegue garantir isso. Com a restrição, é claro, tem um controle maior, mas nada é garantido, nada é 100% garantido. E isso vai ser pra tudo, mas eu acho que a restrição é o primeiro passo pra isso. E eu acho que tá muito atrasado, entendeu? Isso deveria ter sido feito antes, e agora deveria ter mais restrição. Restrição não, deveria ter o acompanhamento dos jogos que são colocados na plataforma, das idades que podem jogar, e aí a pessoa tem a restrição de idade. Eles têm que moderar, fazer uma verificação mesmo, se aquele jogo pode a partir de 5 anos, se é um jogo que, ok, é um jogo de construir uma casa, uma coisa. Se bem que, depois eu vou falar de idade na internet, é um jogo que pode ser para uma criança de a partir de 5 anos, então ok, libera para as crianças a partir de 5 anos, e a partir da restrição de idade, só aparece os jogos que essa criança pode jogar, não aparece jogos de terror, de assassinato, ou mesmo que apareça, ela não consegue entrar para jogar, por exemplo. E ainda assim, com isso eu sei, e eu comecei a pensar na minha própria infância, né, o que eu fazia, menos de 13 anos de idade, inclusive, o que eu fazia? Eu brincava, gente, eu brincava de boneca, brincava com pelúcia, brincava na rua, brincava de esconde-esconde, eu não tinha internet. Eu fui ter meu primeiro celularzinho, aquele de botão que tinha só o joguinho da cobra, não sei se vocês lembram. Eu tive esse celularzinho pra poder me comunicar com a minha mãe, porque eu ficava na escola desde cedo. Se eu não me engano, foi com 10 anos, eu tive esse celularzinho que tinha o número da minha mãe, tinha só alguns numerozinhos lá. E eu não tinha acesso à internet, eu tinha acesso ao joguinho da cobra. Fiquei com ele até meus 12 anos quase, e aí com 12 anos eu ganhei um smartphone, que daí eu tinha acesso à internet, e não era acesso que ninguém via, ninguém verificava. Minha mãe todo dia pegava meu celular, eu lembro que eu ficava morrendo de raiva disso, e ela pegava meu celular e ela via meu histórico de pesquisa, ela via quem estava nos meus contatos, via as minhas conversas, via o que eu estava fazendo na internet. E aí eu lembrei disso e eu falei,
Como que uma plataforma permite que crianças abaixo de 13 anos tenham acesso a essa plataforma? E aqui, eu acho que entra uma coisa muito polêmica. E aí eu falei, será que eu estou certa? E eu fui atrás de uma idade mínima. Eu pesquisei, né? Fui atrás dentro do ECA e tudo mais. Se existe uma idade mínima para criança estar na internet. E aqui numa pesquisa rápida, eu consegui achar que no Brasil não existe uma restrição de idade mínima. Existe, mas eu vou trabalhar nisso aqui. Não existe uma restrição, porque não tem como você restringir 100% todo mundo. Mas aqui, a partir de março de 2026 agora, vai ser implementada uma lei que exige, isso aqui já tinha, né, que as crianças tinham que ser acompanhadas pelos maiores, mas a partir de 2026 vai exigir que os perfis de menores de 16 anos sejam vinculados a perfis dos responsáveis, com verificação de idade rigorosa e proibindo a autodeclaração e conteúdos de riscos, visando proteger crianças e adolescentes de conteúdos impróprios, com as plataformas sendo obrigadas a implementar controles parentais e bloqueios, conforme os artigos 227 da Constituição Federal e dos princípios do ECA. Ok, isso vai ser a partir de março de 2026. Só que tem também idades recomendadas, idades não recomendadas, mas restrição de idade. Existe restrição de idade. Por exemplo, eu peguei aqui alguns exemplos de restrição de idade, tá? Que não vai ser implementado, isso já existe, já tá em vigor. Aplicativos de mensagem, troca de mensagem, como WhatsApp, WhatsApp, eu acho, SMS, não sei se conta o SMS, talvez, mas que não seja uma rede social e sim um aplicativo de troca de mensagem, né? A partir de 12 anos, com o controle parental, ou seja, o que minha mãe fazia comigo, ela pegava, lia minhas conversas e ok. Ficava brava porque eu era uma criança, entendeu? Depois, chats de IA e marketplace. Eu não sei o que é marketplace, vou ser bem sincera, eu não faço a menor das ideias, tá bom? 14 mais, né? Que eu acho que, ok. Você falar com chat GPT, o que eu acho um pouco preocupante ainda, mas ok, 14 anos mais. Tudo isso com controle parental, tá, gente? Rede social, apps com localização de dados e algoritmos. 16 anos para mais. E depois é óbvio conteúdo adulto e casa de aposta, 18 anos mais. E aí, eu fiquei com essa coisa, rede social. E pensando nisso de rede social, eu fui atrás e eu pesquisei. O que configura uma rede social? Segundo o Google, tá? Não é nenhuma definição muito aprofundada. Uma rede social é um espaço, seja digital ou físico, que configura a interação entre pessoas ou grupos baseado em conexões, perfis e compartilhamento de conteúdo, como fotos, vídeos e textos, para construir comunidades e interagir sobre interesses comuns, permitindo a formação de laços sociais e o acesso a informações de forma dinâmica e muitas vezes em tempo real. Se a gente entra no Roblox, o Roblox ele tem vários joguinhos e você tem como criar turmas aqui dentro. Você tem como fazer conexões com pessoas. E dentro dos joguinhos e até fora dos joguinhos, você tem como mandar mensagem, tem até o chat de voz, agora com restrição e faixa etária, mas ainda tem o chat de voz. E você entra em cada um desses joguinhos, cada um desses joguinhos configura uma comunidade. Ou seja, poderíamos dizer, não tô falando, mas poderíamos dizer que o Roblox nada mais é do que uma grande rede social que tem jogos dentro para as crianças jogarem. Crianças. E aí, ok, eu concordo que aqui, dentro do Roblox, que é um jogo, não precisa ser de 16 anos para cima. Até porque tem jogos muito bobinhos aqui. Mas o que uma criança menor de 10 anos tá fazendo numa rede social, quando ela deveria estar brincando, aproveitando da infância dela, e agora você bem aqui falar, tipo assim, realmente uma opinião. Isso aqui é uma opinião, isso aqui não é fato, isso aqui não é dado, isso é uma opinião minha. O que uma criança, vou até tirar isso aqui porque eu tô batendo isso aqui toda hora, vai quebrar. O que uma criança menor de 10 anos de idade tá fazendo numa rede social? Em vez de estar brincando, em vez de estar aproveitando a infância, em vez de estar conversando com os amigos na vida real, em vez de estar socializando, criando contatos e redes e contatos sociais com pessoas e seres humanos que você vê, entendeu? Como que uma criança que cresce na internet, que cresce jogando jogos, que em vez de estar aproveitando a infância, tá dentro de uma rede social, entre aspas, jogando jogos, como que uma criança dessa cresce
com o total domínio das suas habilidades sociais? Como é que cresce com a sua total desenvoltura através de brincadeiras? Porque pode parecer bobo, mas você brincar de esconde-esconde, você brincar de pega-pega, você brincar com uma boneca, você criar histórias na sua cabeça, sem ter uma história pronta, que você fica lá no jogo e aí quer jogar mais e jogar mais, e aquilo vai entrando no seu cérebro de uma tal forma que você se vicia, porque você não precisa pensar. Aquilo já tá lá pronto pra você jogar, pra você. Você não precisa criar uma história. Então aquilo já tá pronto, você já tá com pessoas que já estão nesse mesmo ciclo. É um ciclo isso. Uma criança, ela precisa desenvolver, sim, as capacidades de criatividade dela, ela precisa, sim, desenvolver as capacidades sociais, e isso acontece quando uma criança brinca com outra na rua. Não precisa ser na rua, porque eu sei que a rua é perigoso, mas quando uma criança interage com a outra, quando uma criança fica sozinha mesmo, brincando com as bonecas, brincando de Barbie, brincando de carrinho, brincando de Max Steel, brincando de... Entendeu? Brincando com a pelúcia, ou até mesmo só com a imaginação dela, brincando, não sei, brincando na vida real, sentar na frente de uma tela que vicia, que deixa aquela criança, limita a capacidade criativa dela. Eu nem sei se tem, deve ter estudo sobre isso, mas um jogo já pronto, ele limita uma capacidade de criatividade, principalmente de crianças menores de 12 anos. Tá? E o que uma criança menor de 12 anos está fazendo numa plataforma de jogos? Em vez de estar gastando o tempo dela brincando com outras crianças. E o pior, sem supervisão. Eu duvido que essas crianças que estão fazendo protesto no Roblox, eu duvido que essas crianças estão tendo supervisão dos pais. Eu duvido que o pai esteja vendo, olha, tá criando um cartaz e falando que vão invadir, falando que vão matar. O que essas crianças estão fazendo? E mandando mensagens no Instagram, que é outra rede social, falando a mesma coisa, falando que vai matar, falando que vai cometer crimes. Cadê a supervisão dessas crianças? Eu duvido que um pai esteja supervisionando isso. Até porque, se o pai estiver supervisionando e estiver de acordo, o pai pode ser preso. Porque isso aí é ameaça. Uma ameaça, um crime. Ameaça de cometer um crime, né? E isso são crianças menores de 13 anos, se eu não me engano. Antes era 9, acho que agora passou a 13. Que não podem usar o chat de voz. E estão chateadas que não podem usar o chat de voz. E decidiram fazer um protesto dentro da plataforma, em vez de estarem na rua brincando, em vez de estar criando conexões sociais, desenvolvendo a criatividade, desenvolvendo a capacidade de conversar com outras pessoas. Sendo sincera, essas crianças que estão na internet e que plataformas, esses jogos que você só entra e joga, que já está programado, para cérebros que ainda estão em desenvolvimento, que são das crianças, principalmente menores de 12 anos, restringem e cortam muitas ligações importantes que o cérebro faz ao longo da infância, sociais, capacidade criativa, capacidade cognitiva, de você criar um argumento. A criança não sabe escrever justiça, porque eu vi queremos injustiça. A criança não sabe escrever o básico, e ela tem acesso à internet e tá na internet fazendo protesto. O que isso diz sobre as crianças? Sobre as crianças, não. Desculpa. O que isso diz sobre os responsáveis que deveriam estar supervisionando essas crianças? Você deixa uma criança que não sabe nem escrever direito ainda, ela tá em processo de alfabetização, porque se você não sabe escrever, você ainda tá em processo de alfabetização. Ou seja, é uma criança de verdade. Não é uma criança de 14, 15 anos. Não, é uma criança que não sabe escrever. Como é que um responsável deixa uma criança participar de um protesto na internet, em vez de fazer a criança estudar, de ajudar a criança a ter uma educação, a ser formada, a ir atrás de conhecimento, a saber escrever? É o básico do ser humano saber escrever. Se uma criança não consegue escrever, o que ela está fazendo numa rede social, o que ela está fazendo numa plataforma de jogos que tem jogos violentos que não são controlados, jogos com armas. Crianças abaixo de 12 anos, o que uma criança de 9, 10 anos, 8 anos tá fazendo jogando jogo de arma, jogando jogo de terror, mas jogos que falam de assassino. Aqui tem um jogo, o nome do jogo, Massacre de Filme, jogo de assassinato. Sabe qual que é a idade pra você jogar esse jogo? Idade mínima 5 anos. O que uma criança de 5 anos vai jogar um jogo de massacre? O cérebro em desenvolvimento, isso cria trauma. Como que essa criança, jogando um jogo de massacre, como é que essa criança não vai ter um trauma? Como é que alguma coisa no cérebro dela não vai ficar normal? Eu sabendo o básico que eu sei sobre psicologia, sabendo o básico que eu sei sobre
desenvolvimento do cérebro de uma criança. Sei que isso não é normal, sei que isso não é minimamente saudável para uma criança. Por mais que seja uma plataforma de jogos, uma plataforma que sim, as crianças, eu acho que acima de 12 anos, sim, ok, legal, deve ter acesso, mas deve ter uma restrição maior, um controle maior de que tipos de jogos estão aqui, quais idades vão jogar jogos de terror. Pode qualquer idade, pode a partir de 5 anos, um jogo de terror, um jogo de assassinato. Quais vão ser as restrições, além do chat de voz? Quais que vão ser as medidas que a plataforma, além da que ela já tá tomando, vai tomar? Vai deixar a criança com menos de 12 anos entrar na plataforma? É uma questão a se fazer, porque a plataforma, pela definição de rede social, não tô falando o que é, tá? Pode não ser. Tô aqui, eu, fazendo perguntas pra mim mesma e deixando vocês também fazerem as próprias perguntas nas próprias cabeças de vocês. Deixando questionamentos aqui. Isso aqui pros responsáveis, tá? Não tô falando com criança nenhuma. Tô falando com os responsáveis. Dentro das definições de rede social, dentro de como funciona essa plataforma, dentro do que eu vi da plataforma, dentro de como eu vi que funciona, como eu vi que é, como é que uma criança com 5 anos vai jogar um jogo de assassinato. Eu estou incrédula com isso. Eu fico repetindo, porque eu não vi só um. É mais de um jogo que tem essa possibilidade, entendeu? Jogos de terror que te dão susto e que acabam com o psicológico de uma criança, que deveria estar jogando, que deveria estar brincando, que deveria estar criando conexões no cérebro que ela vai usar pro futuro dela pra ser um adulto funcional. Ela tá na internet jogando, conversando com pessoas que ela não conhece, que ela não vai conhecer, que os pais não estão cientes de que ela tá conversando, fazendo amigos virtuais que podem ser de fato amigos ou que podem ser pessoas muito mal intencionadas. Nós adultos sabemos que existem, são mal intencionadas, que conversam com crianças com segundas intenções. Agora, só pra finalizar o vídeo, na minha humilde opinião, o chat de voz, a restrição de chat de voz é apenas o início. A primeira de muitas melhorias que a plataforma poderia fazer para deixar um local mais seguro para as crianças jogarem. Eu acho que essas restrições são necessárias e é necessário repensar o modo como a plataforma funciona hoje. E, bom, para finalizar esse vídeo, eu só queria agradecer se você escutou esse vídeo inteiro. E se você é pai, se você é um responsável, verifica o seu filho. Então, olhar, não precisa ser uma coisa muito... Se é uma pessoa, um adolescente maior de 16, não precisa ser uma coisa muito restrita, não precisa ser uma coisa muito dura, mas assim, olhar se não tá tendo nada de errado, se não tem um estranho conversando com o seu filho, enfim, as precauções que a gente deveria tomar, que deveriam ser tomadas e que garantam o direito das crianças. Então, se tiver alguma criança que assistiu esse vídeo, eu espero que não, porque as crianças já estão chateadas, eu sei que é chato, mas os adultos e os moderadores da plataforma só fizeram essas restrições para garantir o direito de vocês. Fiquem tranquilos, os direitos de vocês estão sendo garantidos. Ninguém tá tirando o direito de vocês, pelo contrário, estão tentando melhorar e estão tentando regulamentar uma plataforma que já deveria ter sido regulamentada muito antes. Foi até tarde essa regulamentação. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, e eu sei que foi um assunto um pouco polêmico, mas só pra dizer que em breve vai sair um outro vídeo aí que eu quero mostrar a minha faculdade pra vocês, que eu percebi que até hoje eu não fiz um vídeo mostrando a faculdade, e eu acho que vai ser interessante, vou gravar ele amanhã. Eu espero que vocês tenham gostado, um beijo, e se você não viu os outros vídeos no canal, enfim, entra no meu perfil aí, vai ver, compartilha esse vídeo, comenta o que vocês acharam, se alguém tiver alguma questão, deixa nos comentários. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e foi um vídeo polêmico, mas eu acho que foi um vídeo polêmico necessário. E eu espero que tenha ficado bom eu gravar com o microfone, que é a minha primeira vez gravando com esse microfone, e eu espero que tenha ficado um áudio bom. É isso. Tchau!